Vocês já pararam pra pensar que no mês de dezembro é o mês onde a gente come de tudo um pouco, basicamente a todo momento? Pois é, dezembro realmente é esse mês onde a gente vai comer bastante, e não só no dia de Natal, no dia do Ano Novo, mas isso se estende basicamente durante todo o mês. Então, no episódio de hoje, eu pensei que seria interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as motivações explícitas que fazem com que a gente coma mais, mas também, às vezes, algumas motivações ali que são um pouco mais escondidas e que são um pouco mais difíceis da gente identificar. Porque é importante, como sempre, a gente buscar ter uma alimentação consciente, mesmo durante essas épocas de festas. Oi, gente, aqui é Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, como vocês sabem, eu tô morando na França e aqui tem muito o costume de ter feirinhas de Natal, como eu contei pra vocês no episódio passado. E acontece que nessas feirinhas de Natal, principalmente por agora ser inverno aqui, faz frio o tempo todo, tem muitas comidas nessas feirinhas de Natal. Então vai ter crepe, tanto crepe doce quanto crepe salgado, vai ter raclette, vai ter... Eles comem muita comida aqui que tem bastante queijo, batata, coisas mais pesadas, assim, realmente pra aquecer o corpo, né, e pra dar essa energia pra suportar o frio. Então aqui você vai encontrar de tudo pra comer, realmente é ótimo isso. Só que ao mesmo tempo isso faz com que todo momento você esteja com vontade de comer, sabe? Às vezes eu tô passeando por aqui e o fato de ter aquelas barraquinhas abertas com um cheiro ótimo, saindo aquela fumacinha e tudo, você fala, nossa, eu nem tô assim com tanta fome, mas eu quero comer. Daí também tem o fato de, por exemplo, onde eu trabalho, eles fazem às vezes algumas refeições especiais, mais temáticas e tudo mais, então agora eles vão fazer uma refeição mais voltada pro Natal, então vão ter vários pratos típicos aqui da França pra comemorar o Natal. E daí eu tava pensando em tudo isso e falei assim, gente, mas a gente não para de comer durante essa época de dezembro. É incrível, toda hora a gente tá querendo comer. E eu sei que no Brasil é a mesma coisa, porque tem várias comemorações, tem confraternizações, tem a cesta de Natal que chega, um monte de coisa. E por isso eu pensei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre quais são, né, esses aspectos que fazem a gente querer comer tanto a todo momento. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é o fato de que muitas vezes a gente não tá com fome, mas é o contexto onde nós estamos inseridos que dá essa vontade de comer. Eu acabei de dar um exemplo que o fato de ter ali comida disponível no centro da cidade, né, no mercado de Natal que tem aqui, isso me dá vontade de comer. E muitas vezes isso acontece também quando a gente se reúne com pessoas que a gente gosta, nas confraternizações, ou nas festas que a gente vai fazer com a nossa família. Tudo isso faz com que a gente tenha vontade de comer. É óbvio, né? Ainda mais com aquela comida toda disponível, a comida na mesa, a gente não presta tanta atenção. Eu acho que uma relação que a gente pode fazer para entender bem isso é, por exemplo, no supermercado. Que antes de você ir no supermercado, você não tem ideia do que você quer comprar, do que você quer comer. E quando você chega no supermercado, você começa a falar assim, nossa, mas eu pegaria isso. Ah, mas eu pegaria isso daqui também. Nossa, mas isso daqui deve ser muito bom. E daí é porque você tem tanta opção ali que você quer tudo experimentar, você quer comer tudo aquilo, porque tá tudo meio que disponível ali pra você. No caso dessas refeições que nós fazemos com outras pessoas, é realmente um momento onde tudo está propício para que a gente coma mais. E, primeiro de tudo é o contexto que faz toda a diferença. Um outro ponto importante é a questão da força da tradição. A tradição dos alimentos que a gente come, né, durante essas festas de final de ano, mas também a sensação de escassez que vem com essas festas. Tá, vamos explicar o que isso quer dizer. Tem muitos alimentos que muitas vezes eles só existem nessa época de final de ano. Então, você vai ter, por exemplo, panetone, alguns pratos, alguns ingredientes, algumas comidas que a gente basicamente só vai comer no final de ano. Por exemplo, em casa, eu lembro que, né, tem a minha mãe, ela cozinha muito, muito bem. E no final do ano, muitas vezes, ela compra figo, ela compra fios de ovos, compra tender, que são coisas que a gente poderia comer ao longo do ano? Sim, não teria problema. Mas no final do ano, comer isso no Natal, no Ano Novo, dá aquele gostinho mais especial. E quando chega realmente essas datas e você tem a oportunidade de comer essas comidas que você gosta, que a gente espera, né, o ano inteiro pra comer, é realmente um momento onde você vai se libertar. Você vai falar assim, nossa, eu esperei o ano todo pra comer isso, então agora eu vou comer até não aguentar mais. E daí a gente, né, acaba extrapolando. Mas é um pouco esse fato
fato de, assim, eu tenho que comer agora, senão eu vou ter que esperar depois um ano pra poder comer isso de novo. Então eu quero aproveitar ao máximo essa comida que eu tenho. E isso acaba impactando bastante a nossa forma de se alimentar durante essa época. E até, por exemplo, se a gente vai em restaurantes, em confraternizações, comemorações, também vão ter ali alguns alimentos, algumas coisas que a gente não está muito habituado a comer. E quando você tem a oportunidade de comer essas coisas, você fala assim: não, eu vou aproveitar. É comida, bastante comida, é livre, boa, diferente também. Então, tudo isso faz que a gente esteja mais propenso a comer um pouquinho mais. E aqui é importante a gente falar também que a indústria, ela sabendo disso, é lógico que ela vai aproveitar, né? Então, porque faz parte do nosso mundo. E daí, empresas alimentícias, por exemplo, elas vão lançar produtos que vão ser exclusivos da época de Natal. Então, vai ter aqui, só promoção de Natal, porque daí tem uma embalagem diferente, tem às vezes algo ali mais dourado, mais vermelho, né, remetendo ao Natal ou ao Ano Novo. Tem uma edição limitada de algo que faz você pensar: nossa, se eu não comer isso agora, se eu não comprar isso agora, eu não vou ter mais. Eu não sei nem mesmo se no ano que vem isso vai ter. Então, ou é agora ou nunca. E daí faz também que a gente esteja mais propenso, né, a comprar esses produtos diferentes e a comprar produtos que talvez a gente nem queria tanto assim, mas por curiosidade a gente acaba cedendo. E eu acho isso legal, eu acho isso interessante, porque como eu falei também no episódio anterior, eu acho muito importante a gente ter esse repertório alimentar e provar coisas novas, provar produtos diferentes, mas ao mesmo tempo é sempre bom a gente se perguntar se isso cabe no nosso orçamento, se não é algo às vezes muito caro, só porque eles mudaram a embalagem, então na verdade às vezes pode não ser que tenha uma grande mudança no produto em si, mas foi só a embalagem que é um pouco diferente, daí aumenta o preço e causa um pouco essa necessidade de consumo. Então, acho que é mais uma questão a se pensar, mas é muito legal provar coisas novas, experimentar produtos diferentes. Acredito que isso seja sempre muito enriquecedor. Um outro ponto que a gente também pode citar como uma influência no nosso modo de comer durante essa época são esses buffets, essas opções de comidas que não acaba mais. É, assim, algo enorme. Eu vejo as nossas mesas, né, nas famílias, assim. A gente tem tanto tipo de comida, é tanta variedade. Principalmente, assim, no Brasil, aqui na França, eu nunca sei muito bem como que funciona, porque eu nunca passei o Natal com uma família francesa de verdade. No Brasil, eu sei que a gente ama comida, a gente ama cozinhar e a gente ama ter essa diversidade de alimentos. E isso é muito interessante, porque isso faz com que a gente não enjoe de nenhum alimento. Porque se você tá, por exemplo, tô comendo bastante arroz e tender. Aí você come seu arroz com tender. Aí depois ainda tem um frango com um molho diferente. Aí você vai e pega um pouquinho de frango com molho diferente. Mas também na mesa tem aquela farofa com moela, não sei. Aí você vai e pega um pouquinho da farofa. Nossa, mas também tem maionese. Aí você pega a maionese. E daí você fica variando de comida em comida. Isso faz com que você não tenha essa fadiga sensorial, então com que você não se sinta totalmente cheio. Porque como você está comendo um pouco de uma coisa, um pouco de outra, quando você passa de um alimento ao outro, você vai mudar o gosto, vai mudar a textura, vai mudar a sensação daquele alimento no seu corpo. Então, é como se a saciedade, ela demorasse ainda mais para chegar, como que, né, você demorasse ainda mais para ficar satisfeito, porque você tá sempre mudando a comida que você está ingerindo. Então, tem sempre aquela alegria, aquela energia do novo. Então, nossas papilas gustativas, elas estão muito felizes, porque você sempre está provando algo diferente. E isso, a gente tem já uma grande variedade entre os pratos salgados, mas também existe a questão, né, a variedade entre o prato salgado e o prato doce. É por isso que a gente fala, né, refeições normais, assim, por mais que eu esteja bem satisfeita do que eu comi ali em questão de prato salgado, a gente sempre tem um espaço para sobremesa, porque a nossa papila gustativa, o nosso cérebro, o nosso estômago tá ok já com o prato salgado. Ali você fala, tá bom, já não quero mais. Mas quando vem o doce, tudo muda. A percepção que a gente tem da comida muda, a gente vai ativar nossas papilas gustativas de forma diferente. Isso faz com que a gente fala, não, mas eu consigo comer doce, tá legal. E aí, nessas épocas, né, de comemoração, não é que a gente tem às vezes só um tipo de doce. A gente tem vários tipos de doce. A gente tem sorvete, tem bolo, tem pavê, tem torta de chocolate, tem torta de limão, tem tudo que é possível. Então, isso acaba
jogando também, porque você passa um tempo já comendo salgado e ainda depois tem o doce. Então é algo interessante da gente pensar que essa troca de sabores ela acaba resetando a nossa vontade de comer. Outro ponto importante que a gente tem que pensar é também o consumo de bebida alcoólica, porque durante essa época de final de ano tem muitas festas, muitas comemorações, e quando a gente fala em festa, em geral, a gente tá falando também sobre o consumo de bebida alcoólica. Durante essas festas, geralmente, vai ter o consumo de cerveja, de bebidas que a gente esteja mais acostumado, mas também de champanhe, por exemplo, que é algo que realmente só acontece no final do ano. E o consumo de bebida, ele também pode estar relacionado à comida, porque também, dependendo da bebida que você bebe, pode também ter uma diminuição da percepção de saciedade. Então, você não vê direito que você já está satisfeito, porque você está bebendo e comendo um petisco, bebendo e comendo alguma coisinha. Então, a bebida acaba impactando também da nossa forma de consumo. E aqui, um último ponto que eu queria falar para vocês, que é a mentalidade do o ano acabou. A gente fez tudo que precisava fazer, trabalhamos, estudamos e acabou. Agora é hora de festejar. E daí, janeiro eu vejo o que eu vou fazer. Janeiro eu tenho as minhas metas. Janeiro é no futuro. Mas agora a gente celebra e comemora esse ano que tá acabando. E é interessante esse tipo de mentalidade porque realmente a gente tem que celebrar um ano que passou, seja ele se foi um ano bom, se foi um ano não tão bom, mas foi um ano que passou, com certeza, né? Sempre nós tivemos nossos aprendizados, tivemos coisas que conquistamos. É realmente um momento de celebração com a família, com os amigos. Isso tem que ser valorizado. Mas a gente que tá trabalhando, né, para desenvolver uma alimentação consciente. E eu acho que é necessário só a gente prestar atenção em não talvez comer as nossas emoções. Então, não talvez falar assim, nossa, eu tô super feliz, ou eu tô super triste que o ano acabou, eu tô qualquer coisa, e daí você acaba descontando isso tudo na comida. Porque a comida, muitas vezes, ela vai ser um prazer um pouco imediato, né? É lógico que ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte daquele momento, e ela é extremamente importante, mas é algo que vai passar. E daí, depois do ano novo, depois do Natal, tem janeiro que vem, tem a vida que continua, tem tudo que vai continuar sendo a mesma coisa se a gente não mudar os nossos atos. Então é importante a gente ter essa consciência de que é ótimo festejar, é ótimo viver tudo isso, mas sempre com equilíbrio, para que depois a gente não se arrependa, porque quando a gente fala principalmente de comida, de alimentação, muitas vezes está relacionado a depois as pessoas falando que vão entrar em dieta, que vão parar de comer, que vão fazer dietas super restritivas, e daí a gente também tem uma indústria aí do detox, de produtos milagrosos, que falam que vão fazer você emagrecer 5 quilos em 2 semanas. Então, é importante a gente, né, ter um pouco essa estabilidade, porque às vezes acontece de que se a gente é tipo uma montanha russa, sabe? Se você sobe muito, você vai no pico de energia, de adrenalina, de nossa, vou fazer tudo que eu quero, vou. Aí depois que passa esse momento, você fala, nossa, mas eu me arrependi. Passei muito dos meus limites, tô mal, tô me sentindo mal. Então, o importante é a gente ter sempre essa consciência do equilíbrio. E eu acho importante a gente ter essa reflexão agora, na metade de dezembro, né? Antes do Natal, antes do Ano Novo, porque eu entendo que muitas vezes essa pressão que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre o nosso peso, pode ser algo que nos consome bastante, que consome bastante nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente não faz. E depois que passa tudo isso, depois do Natal, depois do Novo, a gente pode acabar se perguntando, nossa, mas por que eu comi tanto? Por que eu agi dessa forma? E agora? O que eu vou fazer pra voltar pro meu peso de antes? Ou pra, né, ter o corpo que eu queria? E eu acho que a resposta pra essa pergunta e uma linha de pensamento que a gente tem que ter durante essas festas, durante esses momentos, é o fato da gente comer com presença. Então, da gente comer estando presente ali, aproveitando cada coisa que a gente tá fazendo. Não só comer por comer e, sabe, sem perceber, mas tentar ao máximo estar presente. De falar, nossa, a minha avó preparou esse prato, que delícia, eu vou provar ali, conversando com ela, comendo tranquila. Ou então, nossa, o meu pai fez tal coisa, ele preparou tal comida. Eu vou comer aquilo apreciando, realmente vivendo aquele momento como algo importante, porque é um momento importante, mesmo se seja algo que a gente já fez várias vezes na vida, é um momento importante que deve ser vivido com presença. E eu acho que
isso é o que faz a gente encontrar esse equilíbrio e é o que faz a gente realmente aproveitar ao máximo dessa época e depois não se arrepender, porque a gente vai ver que, na verdade, tudo foi feito com consciência. Tudo foi feito. Todas as escolhas que nós fizemos foi com amor, foi em busca de viver um momento bom nessa época do ano. Bom, gente, é isso. Hoje foi um episódio um pouco mais reflexivo, mas eu acho que é importante a gente pensar nessas coisinhas que muitas vezes podem parecer um pouco óbvias, mas se a gente não presta atenção, pode ser coisas que passa batido e a gente acaba nem percebendo. E se você achou interessante, se você gostou desse episódio, não esqueça de comentar, de compartilhar e também de avaliar o episódio na plataforma. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!